Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Bernardino, eu sou criador do projeto IT Talks, onde vocês estão vendo aqui todos os nossos convidados, que são influenciadores aí do setor, nas localidades onde eles atuam. Bom, anualmente a gente se reúne para poder discutir o transporte de cargas. Esse é o nosso objetivo, né, enquanto organização, né, de projeto, onde a gente fala das tendências, né, do setor, do futuro. E hoje a gente reuniu, né, essa turma aqui para a gente poder falar. Antes de mais nada, quero agradecer, né, o convite que a Fenatran nos fez para estar aqui hoje e também o apoio da Mercedes-Benz, que sempre, né, nos incentiva aí a desenvolver esses projetos, tá? E também toda a equipe da M Assessoria e a nossa equipe do IT, que está sempre desenvolvendo um ótimo trabalho. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o ESG, né, e o impacto nas tendências de gestão do transporte. A gente ouve muito falar a respeito disso, e aí a gente trouxe esse tema para entender como que isso, né, vem sendo aplicado aí na gestão do transporte. Quero começar com a Ana Jarruge, que é a presidente executiva do CETCESP. Ana, a gente está num evento como esse, que é a segunda maior feira do mundo, onde a gente consegue trazer pessoas do Brasil todo, da América Latina, para discutir temas extremamente importantes. O CETCESP vem trazendo já esse assunto há muito tempo, com a igualdade de gênero, falando de mais mulheres no setor, e eu queria que você falasse, né, qual que é a importância desses movimentos no transporte de cargas. Bom, primeiro agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante e eu acho que são duas coisas que eu destacaria. Primeiro que hoje uma empresa, com a questão da mão de obra que a gente vem falando, a gente vem discutindo, cada vez mais difícil a gente encontrar mão de obra qualificada, nenhuma empresa pode se dar o luxo hoje de desperdiçar nenhum talento que esteja disponível no mercado. E para isso ela tem que ter um olhar diferenciado para todos, né? Sem ter qualquer tipo de distinção, preconceito, qualquer tipo de situação que possa eventualmente deixar algum candidato de fora dessa seleção. Então é por isso que a gente tem falado muito de mulheres, para que as empresas de transporte, que é um segmento notadamente, né, que culturalmente é dominado pelos homens, principalmente na área operacional e na alta liderança, para que olhem e deem oportunidades, né? A gente quer oportunidades iguais para todos, para que tenham um olhar diferente, um olhar que desmistifique algumas coisas, porque as mulheres hoje em dia realmente podem ocupar a função que elas quiserem, a gente tem diversas provas disso. Eu acho que, e a outra situação também, é para o apelo da questão da diversidade, que a diversidade traz para as empresas. Hoje não existe inovação, não existe capacidade de você trazer novas soluções para os negócios num mundo tão diverso, com pessoas tão diversas, se você não tiver uma equipe diversa, né? Então a equidade de gênero passa por isso. Então as empresas que não tiverem atentas a essa temática, a essa abertura, elas vão estar fadadas ao insucesso. Então para você se manter sustentável no mercado, se manter atrativo para o seu cliente, conversar para o seu cliente, gerar valor para o seu cliente, você tem que ter uma equipe diversa que seja capaz de fazer a leitura de que produto e serviço tem mais apelo com o seu cliente, com o que o seu cliente está procurando. Acho que é isso, resumindo a importância da gente ter equidade de gênero no nosso segmento. Bacana. Passando para o André de Simone, né, do Conselho Administrativo da Transita Transporte e também, né, coordenador nacional da Conjovem. André, a gente está vendo muitas coisas aqui, né? Acho que a Fenatran trouxe muitas tendências e também novidades, né? E eu queria que você falasse de que forma você enxerga, né, tudo que você já viu aqui, né, desde o primeiro dia, vem acompanhando, né, junto ali da NTC, a preparação para esse evento, né, as coisas que serão positivas, né, a partir do que foi apresentado aqui hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Prazer muito grande estar aqui. Cumprimento você, Rodrigo. Em nome do Rodrigo, cumprimento a todos que estão aí na plateia acompanhando. O ESG, antigamente a gente ouvia pouco falar, era uma tendência. Hoje o ESG já é um diferencial e amanhã vai ser um critério para as empresas. E hoje a gente vê aqui nessa feira maravilhosa, né, que está 30% maior do que a última, vários exemplos. Um deles, os caminhões, pensando muito mais no meio ambiente. A gente vê caminhões aí elétricos, que ainda são uma tendência, né, para poder atender aí grandes distâncias, mas são uma realidade para atender as distribuições locais. A gente vê caminhões a gás,
que antes não se falava muito, depois que entrou o elétrico, eles viram que talvez não fosse uma viabilidade muito boa, entraram com gás para fazer um diferencial. Mas eu também percebo que todas essas novidades, né, todas essas tendências, elas vêm com preço diferenciado. A gente vê tudo isso com um preço um pouquinho astronômico. E eu acho que seria importante as transportadoras também aprenderem a cobrar esse preço astronômico para a gente poder sustentar e ter o payback desse patrimônio que as empresas estão investindo, né? Mas a gente vê também muitos sistemas que deixam uma transparência muito maior dentro das empresas, muitos estandes aqui, né, de empresas de tecnologia, telemetria, empresas que vão trazer algumas ferramentas para a tecnologia para a gente poder ter uma gestão mais transparente, não só interno, mas também para os clientes, né? Então acredito que tem muitas novidades na feira. Se a gente garimpar, a gente acha muita coisa boa. Às vezes a gente passa no stand e não dá muita moral. Se você ir lá perguntar, você vai ver que tem alguma coisa nova, principalmente de empresas pequenas, com tecnologias boas, inovações que a gente pode utilizar e implementar dentro das nossas empresas, trazendo um diferencial, às vezes, que a gente não espera, né? Um diferencial gigante. Então, a feira, pelo que eu vi e tenho falado com todos os nossos fornecedores, muita gente, gerando muitos negócios. A gente passa na frente de todos os estandes, todos os caminhões já com a plaquinha de vendido. Isso é muito importante. A gente vê que após essa ressaca política que a gente viveu, as empresas não deixaram de investir, né? Tá todo mundo comprando. A gente tomou um susto, mas agora eu acho que vale a gente dar continuidade nisso. Então, mas eu volto a acentuar essa questão dos caminhões elétricos, carretas com placas solares, né? A última feira que a gente participou aqui, ainda a gente não tinha isso. Tudo bem que a gente não vê hoje uma carreta dessa andando no Rio de Janeiro, que eu acho que vai ser a primeira a ser roubada. Então, ainda assim, uma tendência para um futuro, mas é uma tendência que a gente já vê aqui na feira. Então, acredito que todos os fornecedores aí estão pensando muito em trazer essa tecnologia sustentável para dentro dos implementos e para dentro dos caminhões, né? Acho que isso é a parte mais importante. Show. Falar com o Antônio Ruiz, né? O Antônio Ruiz é CEO da Transwiz e também presidente do Sinteopar. Você já tem uma vivência aí nessa questão de eventos como esse, né? Dado também o sucesso da Transpoeste. Eu queria que você falasse, né, da questão do nível comercial dessa feira, né? O André também citou essa questão dos valores, né? Mas o que demais a gente pode também avaliar de impacto aí para o setor de transporte? Bem, Bernardino, quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, agradecer a todos que estão aqui disponibilizando o seu tempo, né, para que a gente possa estar falando um pouquinho do setor de transportes. Realmente a gente tem um pouco de experiência referente a um evento que nós fazemos, não é nada tão grandioso como é uma Fenatran, mas é uma feira regional localizada no oeste do Paraná, na cidade de Cascavel, a qual é idealizada pelo Sintropar. E esse tipo de evento, nós entendemos que é uma oportunidade para que nós conhecemos a atualidade, o que está sendo projetado e o que nós esperamos do futuro. Então, essa questão que a gente vem falando, né, ficou tanto em evidência de um período para cá, essa questão do ESG. Então, assim, com isso você tem a oportunidade. Feiras como essa, como qualquer outras feiras, se a gente pegar esse Capine, o Sul, na Transpo Sul, você tem fornecedores de A a Z. Hoje nós temos assim a nossa cereja do bolo, os grandes players, que é os caminhões em si, a robustez, e todas essas montadoras estão pensando nisso. Elas estão pensando não daqui a 2030, elas estão pensando como vai ser o transporte em 2050. Né? Nós, transportadores, pensamos que talvez vamos enxergar lá em 2050 o caminhão autônomo, mas não o caminhão autônomo em alguns locais específicos, os caminhões autônomos mesmo transitando nas nossas rodovias, né? Apesar que a gente sofre muito com uma questão de infraestrutura, mas essa questão assim referente a tudo isso, nós temos que pensar da seguinte forma, nós temos uma questão de feira com o objetivo de fechar negócios, o setor de transportes é um setor realmente que investe muito. Nós sempre falamos o seguinte, hoje uma referência para nós
em questão de tecnologia, nós falamos que são os veículos de Fórmula 1. E hoje nós encontramos toda essa tecnologia que estão no veículo de Fórmula 1 em nossos caminhões. Então nós estamos investindo constantemente, é um investimento que não custa barato. Realmente, quando a gente está falando de combustão, uma energia limpa, a gente fica um pouco assustado quando a gente senta com os nossos fornecedores para entender isso. Mas a gente precisa o seguinte, fazer o ESG também dos nossos fretes. Mas a gente precisa também uma contrapartida do nosso próprio, dos países em si que muito pratica isso, né? Vamos falar sobre crédito de carbono, vamos incentivar isso cada vez mais. É muito bonito na teoria, agora vamos viabilizar a prática. Somente dessa forma a gente vai conseguir ter um segmento cada vez mais eficiente e cada vez mais limpo. Muito bem.